Em uma aula de laboratório de física para estudar propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara, em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Observou-se que, com um campo elétrico de módulo igual a 2 vezes 10 a terceira volt por metro, uma das esferas de massa 3,2 vezes 10 a menos 15 kg permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Então, essa esfera tem, aí ele coloca as duas medidas aqui, então depois da vinheta, resolução. Imagina que essa lousa, ela como um todo, ela é a câmara que ela tá falando. Bom, o que tem nessa câmara, galera? Primeiro, a câmara, ela tem a aceleração da gravidade que é para baixo. Além da aceleração da gravidade que é para baixo, o problema falou que na câmara existe um campo uniforme com a mesma direção e sentido da aceleração da gravidade. Em outras palavras, se a gente for representar as linhas de campo como sendo essas linhas que eu estou desenhando, esse campo uniforme vai ter um valor de E igual a 2 vezes 10 ao cubo volt por metro. Beleza, aí o problema falou que nós temos uma esfera dentro dessa câmara, foi colocada uma esfera dentro dessa câmara. A esfera evidentemente tem peso, a massa da esfera ela é igual a 3,2 vezes 10 a menos 15 kg. Em outras palavras, nós temos o peso aqui para baixo de essa massa de 3,2 vezes 10 a menos 15 multiplicado por G, que a gente vai considerar aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Em outras palavras, a força peso, que é uma força de característica de campo, vai ser exatamente a sua característica escalar de 3,2 vezes 10 a menos 15 multiplicado pelo seu campo, que é 10. Portanto, essa é a força que vai surgir devido à força peso, que é uma força de campo. O valor dela, 3,2 vezes 10 a menos 14, porque aqui é 10 a primeira, com 10 a menos 15 vai ficar 10 a menos 14. Newtons de força aqui para baixo, porque peso é sempre para baixo. Mas o problema destacou que essa esfera, ela permanecia com velocidade constante. Então também vou partir do pressuposto que essa velocidade constante também é retilíneo, então vale a primeira lei de Newton. Portanto, nós vamos considerar que a resultante é nula da esfera dentro dessa câmara. Então, para que a resultante seja nula, evidentemente tem que surgir na esfera uma força para cima, justamente porque nós já temos uma força para baixo, que é a força peso. Evidentemente, essa força para cima vai ser a força elétrica. Essa força elétrica, ela não está solidária à direção e ao sentido do campo elétrico. Portanto, obrigatoriamente, essa carga ela precisa ser negativa, justamente porque a força elétrica também é uma força de campo. Ela vai ser a sua característica escalar, que vai ser a carga dessa esfera multiplicado pelo campo. É bem parecido com a força peso, né? A força peso também é uma força de campo, então ela tem a sua característica escalar, que nós vamos chamar de M, vezes o campo, que é G. Nós temos... Essas fórmulas são análogas, né, galera? Porque elas são características de força de campo. O que nós temos é que o campo elétrico foi dado. É 2 vezes 10 ao cubo, volt por metro. Tudo bem. Então, o que nós devemos fazer agora é justamente igualar essas duas coisas, justamente porque na situação que nós estamos observando, já que a resultante é nula, então nós temos que a força elétrica ela vai ser igual ao peso. E até onde a gente leu no enunciado, não existe mais nenhuma outra força interagindo, portanto, dessa igualdade nós podemos dizer que a força elétrica, que é essa bagaça aqui, 2 vezes 10 ao cubo, vezes a sua carga, ela vai ser exatamente igual ao peso, que vai ser exatamente igual a 3,2 vezes 10 a menos 14. Logo, nós podemos dizer que a carga vai ser exatamente igual a 3,2 dividido por 2, que costuma dar 1,6, vezes 10 a menos 14, só que com esse 10 a terceira indo para o outro lado, vai ficar 10 a menos 3, com 10 a menos 14 e 10 a menos 17. Ou seja, nós sabemos que tem elétrons a mais. Com essa informação, nós podemos descartar a alternativa A logo de cara, também a alternativa C, porque está elétrons a menos, assim como a alternativa E. No Note a Dot, o problema falou que a carga elementar do elétron ou do próton, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 em módulo. Evidentemente, quando a gente calcula a força, a carga deve ser em módulo, então a gente calculou o módulo da carga que vale 1,6, mas a gente sabe que a carga é negativa porque a força é no sentido contrário. E não faz sentido falar módulo da massa, porque a massa é sempre um valor positivo. Mas de qualquer maneira, nós sabemos que a carga, ela também é o número de elétrons vezes a carga elementar do elétron. Então nós podemos dizer que em módulo, a carga vale 1,6 vezes 10 a menos 17, vai ser exatamente igual ao número de elétrons vezes
vezes a carga elementar do elétron em módulo, né? Se você quiser considerar negativo, tudo bem, você pode considerar negativo aqui, vai virar positivo de qualquer maneira, mas eu vou colocar o módulo mesmo, 1,6 vezes 10 a menos 19. Daí, portanto, nós temos uma outra conta de potenciação, justamente porque esse 1,6 vai cancelar com outro 1,6, e nós temos aqui 10 a menos 17 e esse 10 a menos 19. Esse 10 a menos 19, quando passa para o outro lado, vai ficar 10 a 19. No numerador, 10 a 19 com 10 a menos 17 vai ficar 10 elevado ao quadrado. 10 ao quadrado é o número de elétrons a mais que essa carga tem para ficar com a carga negativa. 10 ao quadrado elétrons também é conhecido popularmente como 100, que é o que está exatamente na alternativa B aí da questão número 62 da prova da FUVEST de 2015 da primeira fase. Então, se a carga ela tem 100 elétrons a mais do que prótons, ela adquire a carga negativa. Essa carga negativa de 100 elétrons a mais gera essa força que equilibra com o peso, que faz com que essa esfera adquira uma velocidade constante ou movimento retilíneo uniforme, e nós podemos subentender isso, que então vale a primeira lei de Newton. Então nós temos aqui, né, a primeira lei de Newton, um assunto, nós temos aqui a força elétrica, o segundo assunto, nós temos aqui também o peso, o terceiro assunto, nós também temos aqui a lei em que a carga, número de elétrons vezes a carga elementar do elétron. Então é uma questão multi-assunto de física muito boa e muito clássica, em que você simplesmente vai ter que igualar a força elétrica igual ao peso, dado um campo elétrico uniforme, que também nós podemos dizer que é um assunto específico do campo elétrico. Muito boa questão, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe o seu like, curta esse vídeo lá na página do Facebook também, siga-nos no Facebook, siga-nos no Instagram. Se você puder tornar membro do canal, considere essa possibilidade, pois assim você estará contribuindo diretamente com o projeto canal Aulas a Mais, que visa auxiliar o estudo remoto no contexto em que nós estamos vivendo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo. Falou!